Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, relembro a todos que dia 10 de agosto a gente tem Foco no Afeto presencial em São Paulo, 24 de agosto em Porto Alegre, 21 de setembro no Porto, em Portugal, 19 de outubro em Brasília e no dia 23 de novembro a gente tem Foco no Afeto presencial no Recife. Então, se você quiser curar as suas relações com você mesmo e com os outros, viver um dia ali de realinhamento vibracional, de contato com uma energia super elevada, eu te convido então a participar do Foco no Afeto presencial. Você pode comprar seu ingresso aqui na descrição do vídeo, ok? Gente, no vídeo de hoje eu tive a intuição de compartilhar com vocês algumas percepções minhas que mudaram, né, ao longo do tempo que eu venho estudando lei da atração, mecânica quântica. E conforme eu fui estudando tudo isso, eu lembro que no começo eu tinha muita dificuldade de entender exatamente do que se tratava aquilo. Porque eu escutava sobre aquela lei hermética, né? Tudo que está dentro está fora, o outro não existe, você é o outro, todos somos um. E eu confesso que eu entendia, mas entendia assim, marromeno, né? Porque é uma coisa assim que para você ter uma compreensão real disso, você tem que desenvolver uma convicção interna de que esse mundo é uma ilusão, né? E a gente nasce num mundo que está sob a égide de um paradigma materialista. O que é um paradigma materialista? É um conjunto de crenças que diz que nós somos frutos do meio. Então a gente aprende que as coisas acontecem do nada. Então você está andando na rua, alguém te xinga, você aprendeu que você é uma vítima, que você não tem nada a ver com isso e que essa situação aconteceu do nada, que o outro fez isso porque ele é do mal, você é do bem. Então a gente aprende essa visão polarizada: eu sou o santo, o outro é o algoz, ou eu sou o pecador, o outro é santo. Então a gente aprende a dividir, a julgar, a ver as coisas pela perspectiva do ego, que é uma perspectiva de dualidade. Então a gente aprende assim que a gente é vítima ou que a gente é culpado. A gente fica sempre, né, nessa dualidade, na polarização. E eu nasci nesse mundo, então eu também tinha essa visão. Eu achava assim, fulano foi agressivo comigo, fulano me ignorou, fulano foi indiferente a mim. Então fulano é uma pessoa infeliz, né? Para não falar outra coisa. A culpa é dele, né? Eu sou canceriana, né, gente? Então, quando eu pegava para ser vitimista, meu ego adorava, porque eu entrava assim no vitimismo, sabe? Eu chafurdava na lama do vitimismo. Eu fui uma música assim bem desgraçada mesmo, para ficar lá chorando. Fazia um drama, ó céus, ó vida, me lamentava, o meu ego vibrando, né, com aquele sofrimento todo, né? Porque, afinal de contas, o vitimismo fortalece o ego, né? O ego, ele se sente mais poderoso quando ele tem um drama para fazer, porque ele adora um palco, né? Para chorar, para se fazer de vítima, para falar que a culpa é do outro, que você não tem nada com isso. Ah, se o outro, né, foi indiferente a mim, se o outro me rejeitou, então ele é uma pessoa problemática, eu sou um santo, né? A gente gosta de pôr a culpa no outro, de entender que tudo acontece fora de nós e não dentro de nós. E aí, quando eu comecei a estudar a lei da atração, mecânica quântica, quando eu li pela primeira vez o Limite Zero, eu queria tacar o livro na cabeça do autor. Falar assim, como assim? Eu sou responsável por tudo que me acontece, o poder está dentro de mim, o outro é um reflexo do que eu sou. Mas e o bullying que eu sofri na escola, com aquele bando de gente que não me percebia? Eu sou uma vítima, né? Eu gostava de ter esse discurso, porque esse discurso era uma muleta existencial para o meu ego, né, que gostava de se fazer de vítima.
Só que aí, gente, eu fui entendendo e olha que isso foi um processo gradativo. Talvez muitos de vocês estejam no começo desse processo, outros talvez já tenham essa compreensão de uma forma mais profunda, outros talvez ainda queiram me estrangular quando eu falo isso, né? Cada um tá num nível de consciência e tem uma percepção. Mas o que começa a acontecer em geral, quando a gente vai se aprofundando nesse processo de autoconhecimento, gente, é que a gente vai vendo que o fora não existe, tá tudo dentro. Olha que louco, gente, isso é muito profundo, vocês estão entendendo, gente? Eu espero muito que sim. Porque quando você começa a perceber que você não é vítima, que o poder não tá fora, que o poder tá dentro, você começa a ir totalmente contra o paradigma materialista, mas você começa a ir a favor da sua natureza. Olha que louco. O paradigma materialista, ele é totalmente contra a natureza, contra a nossa verdade, né? Contra a nossa essência. Então, quando você começa a entender, por exemplo, né? Quando eu era adolescente, assim, no começo da minha adolescência, eu tinha fama de nerd na escola, porque eu era boa aluna e era meio esculhambada, fisicamente falando, né? Eu era assim, meio esculachada e tal, e era ótima aluna, ia muito bem, era muito empenhada, responsável, dedicada e tal. E eu me lembro que tinham algumas pessoas, isso não é só comigo, isso acontecia com muita gente. Eu acho que é raro quem não passou por isso em época de escola, né? E aí eu lembro que acontecia algumas situações que eu sofria bullying e tal. E na época eu lembro que eu me sentia muito vítima. Eu falava assim, bando de psicopata essas pessoas. Olha o que elas fazem comigo, só porque eu sou uma pessoa mais sensível. Eu não posso ser boa aluna porque eu sou destratada por isso. Então eu gostava, e aquilo era reconfortante pra mim, eu ficar pondo a culpa nessas pessoas porque eu também não me via como responsável. E gente, veja bem, eu não estou falando para você se culpar, porque senão você tira a culpa do outro e põe em você, não resolve. Você ainda está na frequência da dualidade quando você faz isso. Você ainda está na frequência do ego, do julgamento. Eu não estou dizendo que é para você se culpar, mas que é para você entender que você também é responsável. Por exemplo, hoje eu entendo, né, que quando eu passava por essas situações de bullying, existia uma similaridade energética na frequência que eu vibrava, porque naquele momento eu tinha muitas crenças de rejeição. Eu também não me aceitava, eu também me achava um lixo em muitos momentos. Eu tinha uma autoestima muito baixa, eu me achava uma pessoa muito desinteressante. Então, o que a vida me trazia por conta da frequência que eu vibrava? Me trazia espelhos, pessoas que por ressonância vibravam numa mesma frequência que a minha. Então, essas pessoas espelhavam sentimentos que já existiam dentro de mim. Nem sempre esses sentimentos eram conscientes, às vezes eram inconscientes. Mas essas pessoas estavam espelhando um padrão que já existia em mim. E olha que louco, quando eu comecei a ter essa percepção, que é uma percepção que revolucionou a minha vida, eu parei de culpar o outro. Eu comecei a entender que nada está fora, que tudo que chega até mim não chega do nada, aquilo diz sobre mim. Tem no livro do ego, do Osho, né, chama-se O Livro do Ego, Liberte-se das Ilusões. Olha esse título maravilhoso, né, esse subtítulo. Ele fala que ao mesmo tempo que você tem um problema, você também tem uma solução, né? Em tudo que nos acontece, a gente tem recursos para lidar. Senão não nos aconteceria, porque tudo que está fora está dentro, o que está dentro está fora, o fora não existe. Talvez, se você não tem ainda repertório interno para entender isso, deve estar me achando muito louca, né? Como assim tá dentro, tá fora? Eu tenho culpa então do que o outro faz para mim? Gente, não é culpa. Vamos tirar essa palavra culpa. O pecador não existe, não tem culpa, não tem pecado, não tem nada disso. É responsabilidade. Você começa a entender isso quando você começa a ter mais consciência de quem você é.
quando você descobre a verdade absoluta, quando você sai do julgamento, da dualidade do ego e você para de ficar responsabilizando o externo. Porque a gente aprende que a gente não tem poder nenhum, que as coisas acontecem com a gente do nada. Ah, tô passando por problema financeiro porque também esse governo corrupto. Olha só essa economia desgraçada, né? Esse monte de roubalheira. Né? A gente tá sempre olhando para fora. Ah, eu sou assim porque quando eu tinha 2 anos a minha mãe falou isso, aquilo para mim. Né? Meu pai fez isso, aquilo. Minha professora falou que eu era uma anta, que eu era um jumento. Né? Então, por causa disso que eu tenho os problemas que eu tenho hoje. Quem nunca, né? Bem-vindo ao clube. Eu sei que você já fez isso, fala sério. Eu também já fiz muito isso. E a gente fica com raiva do outro, porque a culpa é do outro. Eu tô assim com essa vida porque eu tenho um marido que suga minha energia, eu sou uma vítima. Olha o que ele faz comigo. Coitadinha de mim, sou uma santa. Não vibro nessa frequência, essa pessoa apareceu do nada na minha vida. Não tem similaridade nenhuma, eu sou uma pobre coitada, uma santa, e essa pessoa apareceu do nada pra sugar minha energia. Que mundo injusto. Né? Fala sério, eu sei que você fez isso. Ah, te peguei, né? Eu sei que o ego adora essas artimanhas, né, gente? Então eu também já fui assim, eu já acreditei muito nisso, que eu não tinha poder nenhum e que as coisas aconteciam do nada. De repente brota ali uma coisa e eu não tenho nada a ver com isso. Só que aí, quando você começa a se aprofundar no autoconhecimento, você vai transcendendo a dualidade do ego, você vai transcendendo essa visão materialista que diz que você é um pobre coitado, fruto do meio, que as coisas acontecem do nada, e você começa a entender que nada é do nada, porque o do nada não existe. O que está dentro está fora. O Ali dá um exemplo bárbaro, né? Ele fala da ressonância. Então, por exemplo, ele fala que quando você toca uma corda no violão, quando você aperta ali uma tecla no piano, as cordas que vão vibrar vão ser as cordas que estão em ressonância com aquela que você tocou, ou seja, existe uma afinidade, uma similaridade. Então, quando você vibra amor, quando você vibra luz, quando você entra nessa frequência que transcende a dualidade do ego e, portanto, da mente, você começa a atrair pessoas e situações que também estão em ressonância, que têm uma similaridade. Isso é muito louco, gente. Experimenta entrar na frequência da alegria, da gratidão. Fica um dia inteiro sem reclamar, só agradecendo. Acorda agradecendo o sol, agradecendo a chuva, agradecendo a sua cama, seu chuveiro, seu corpo, seus olhos, sua boca, seu nariz, seu cabelo. Agradece tudo, agradece genuinamente. Realmente agradeça por estar vivo, celebre a vida. Começa o dia já logo cedinho nessa vibe da gratidão, olhando para a luz em tudo que te acontece. Você vai perceber quantas coisas mágicas começam a acontecer. As pessoas começam a te olhar diferente, a te tratar diferente, porque, gente, a gente está cocriando a nossa realidade o tempo todo, com o tipo de pensamento e sentimento que a gente vibra. Então você está pensando e você está sentindo, você está cocriando, você está criando aqui um campo eletromagnético de atração. A gente tem esse poder. Então o poder nunca esteve fora, ele está dentro. Isso não é frasezinha de autoajuda clichê não, gente. Isso é um dos conhecimentos mais profundos e sábios que a gente pode ter, acessar, quando a gente se conecta com o nosso verdadeiro eu. Isso é um processo, leva um tempo, exige muito silenciamento do ego, exige que você tenha coragem de abandonar o papel de vítima. Eu já fiz muito isso também, adorava. Quando eu era adolescente, gente, eu tinha lá os meus crushes da época, que não estavam nem aí comigo, né? Mas tudo bem. Aí eu adorava, assim, tirava uma foto, pegava uma foto dos crushes da época, que não estavam nem aí comigo. Eu gostava de pegar aquelas músicas da novela, né? Eu tinha lá o CD, eu gravava da rádio, né? Quem nunca? Na época não tinha YouTube, né, gente? Então não tinha Spotify, nada disso. Então a gente tinha que gravar a música da rádio.
Pegava aquela música assim, bem deprê, sabe? Numa frequência assim da desgraça mesmo. Aí eu ficava olhando a foto do crush e falava, ele nunca vai me querer. Chorava. Uma atriz maravilhosa eu era. Nossa, mas eu chorava e ficava mal, me fazia de vítima. E aquilo me dava uma satisfação interna, eu tinha um prazer mórbido naquele drama, era gostoso, sabe? E aí, quando alguém me tirava daquele drama, eu ficava até com raiva, que eu queria ficar ali, né? Chafurdando na lama. Porque aquilo era gostosinho pro ego. O ego se fortalece quando a gente faz drama. E aí, de repente, vem alguém, ou vem um livro que você lê e fala assim, não, você não é vítima, não. Você também é responsável. Do que está dentro está fora, o outro é seu espelho. Aí você quer matar a pessoa. Como assim, meu espelho? Epa! Você já vira no girar e você não quer aceitar. Como assim? Meu espelho é coisa nenhuma, porque eu sou um pobre coitado. Esses dias no meu vídeo sobre pais narcisistas, né, um vídeo que eu até publiquei há pouco tempo, a maioria das pessoas amou, foi super querida, ficou super comovida. Mas algumas pessoas, gente, entraram lá no vídeo virada no giraia. Como assim eu escolhi meus pais? Você tá louca? Você tá querendo transformar a vítima em algoz? Mas o que é isso? Porque a pessoa que tá focada no paradigma materialista, ela acredita na vítima. Ela não se vê como responsável, como co-criadora, ela não entende que o que tá dentro tá fora. Ela acha que as coisas acontecem do nada, que ela é uma pobre coitada. Só que, gente, os pais que a gente tem, as pessoas que estão na nossa vida, nossos parceiros afetivos, nossos irmãos, colegas de trabalho, chefe, todos eles dizem sobre nós, senão não teriam chegado até nós. É tudo similaridade energética, é frequência. Então, se eu atrair para minha vida um pai, uma mãe narcisista, é porque existe uma frequência vibracional similar que fez aquela pessoa chegar até mim. E aí, como fala o Osho, onde tem o problema tem a solução. Eu posso focar na luz e procurar aprender com essa situação. Focar nas bênçãos que essa relação me trouxe. E olha que lindo, gente. Quando a gente foca na luz, ao invés de se lamentar pela sombra, quando a gente agradece e foca na bênção, aquela relação se transforma em luz, porque você inspira a luz do outro. Aí você sai da lama e você vira o lótus, entende? Então, gente, em qualquer coisa que nos acontece, quando a gente aprende a agradecer, a focar na luz, a sair do papel de vítima, a se entender como um co-criador, como um responsável, a compreender que tudo que está dentro está fora, a gente sai do papel de vítima e a gente começa a atrair tanta coisa linda para a nossa vida, tantas pessoas tão incríveis, tão amorosas, tão especiais. E às vezes você se pergunta, nossa, mas o que eu estou fazendo para merecer tanta luz, tanta bênção, tanta alegria? Uai, você tá fazendo mesmo. Enquanto você tá dando, você tá recebendo. Porque o fora não existe, tá tudo dentro. O fora é um reflexo do seu mundo interno, percebe? Pra mim, gente, compreender isso foi uma quebra de paradigma total. Eu tive que desconstruir esse ego formado pelo social e tive que acessar o meu ser. É claro que isso é doído, porque isso faz o ego morrer. Faz o ego perder o poder. Então é claro que dói. Quando a gente acessa a verdade, quando a gente transcende a dualidade da mente, isso é muito doído. Porque a gente começa a confrontar todos os aprendizados sociais que a gente teve. E a gente começa a se sentir meio bobo. Você fala, nossa, mas eu acreditava nisso. Isso não tem nada a ver. Eu sempre achei que eu era uma vítima, ou que eu era culpado, que eu era um pecador. E de repente eu não sou nem vítima nem pecador, como assim? Você começa a desconstruir o paradigma e no começo você fica meio bugado, assim, você fala, peraí, mas então a pessoa que chegou até mim diz sobre mim, o outro também sou eu, mas o que é isso? Né? Quando você pensa na realidade pelo paradigma materialista, é muito difícil entender tudo isso, porque não é algo lógico, não é algo linear. Para você compreender tudo isso, você tem que sair dessa lógica do materialismo. Você tem que ver a realidade além da dualidade, entende? Por isso que dá trabalho, porque exige integração das sombras, acolhimento das sombras.
exige meditação, autoconhecimento. Então é claro que é um processo gradativo de desconstrução de muita coisa que você vem aprendendo ao longo de muitas vidas. Então dá trabalho, é um choque, no começo você não quer aceitar. O ego tem muito medo de morrer, né, gente? Então por isso que quando eu falo assim, não, você é um co-criador, você não é uma vítima, o ego fica com medo. Aí a pessoa tá olhando eu falando isso, a pessoa fala assim, ah, bonita a sua unha, viu, Gisela? Gostei da sua unha, gostei do seu casaco. Adoro receber elogio, pode continuar elogiando, não tem problema nenhum. O que eu tô querendo dizer, gente, é que o ego adora encontrar estratégias para não olhar para o que realmente importa. Então, às vezes ele fica no periférico, às vezes ele fica assim, com raiva, né? Porque eu tô desconstruindo um aprendizado antigo que fazia ele se fortalecer. Então a pessoa fica com raiva de mim. Na verdade ela não tá com raiva de mim, ela tá com raiva dela mesma, ela tá projetando em mim, porque eu tô trazendo uma nova perspectiva para ela. E tudo bem, faz parte do processo de desconstrução, de desabrochar. Eu também passei por esse processo de ter raiva, de ficar indignada com quem falava diferente daquilo que eu acreditava. Eu sentia que aquilo era verdade, mas aquilo me dava raiva. Em algumas sessões, né, de coaching com o Ali, às vezes ele tocava numas feridas. Eu falava assim, como assim, né? Ficava brava com o Ali. Não falava pra ele que ficava brava, mas saía pistola. A boca eu não falava, só os olhos. Ficava pistola. Ficava assim, indignada, né? Mas faz parte, porque o ego quer controlar, o ego tem medo de morrer. Então, quando alguém nos traz uma perspectiva que a gente sente que é verdadeira, é muito natural que inicialmente a gente fique com raiva, porque tá mexendo ali com os nossos medos, com as nossas sombras. Então faz parte, gente. Minha sugestão aqui para você hoje, se você se sentir tocado, né, com essa sugestão, é que você comece a perceber a realidade por essa nova perspectiva, sabe? Quando acontece alguma coisa fora, ao invés de você culpar o externo, olha pra dentro, olha pra você, né? Não pra você se culpar, mas pra você se conhecer melhor, entende? Para você conhecer melhor a frequência que você vibra. E aí começa a agradecer as coisas que você tem, ao que você é. Quanto mais você treina a sua mente a focar na luz, a focar na gratidão, isso vai ficando cada vez mais natural. E aí cada vez mais você vai atraindo bênçãos para a sua vida, você vai atraindo luz. As pessoas que chegam até você são pessoas mais interessantes, mais amorosas, mais alegres, porque vai começar a acontecer essa similaridade vibracional, entende? Por conta do campo eletromagnético que você está construindo através dos sentimentos e pensamentos com os quais você está conectado. Se for difícil no começo, não tem problema, continua tentando. Se não der nessa vida, tem outra vida, não tem problema, tenha pressa. Sempre é tempo de focar na luz, porque é impossível fugir de si mesmo por muito tempo. A gente consegue por um tempinho, mas mais cedo ou mais tarde conheceremos a nossa verdade, querendo ou não, porque não tem como a gente fugir dela. A verdade é o que é, a energia da fonte é o que é. Não tenha pressa, não fique ansioso, mas vai treinando. Focar na luz, na amorosidade, que cada vez mais vai ficando natural e você não vai ter que fazer um grande esforço para isso. Porque a nossa natureza é o que é. Eu espero muito que esse vídeo tenha te tocado de alguma forma, mobilizado alguns sentimentos, algumas reflexões. Se você sente que sim, se você sentiu conexão com a minha energia, deixa eu saber. Deixa seu like aqui pra mim, deixa seu comentário, eu leio todos os comentários de vocês. Infelizmente não é possível responder a todos, mas saibam que eu leio com muito carinho, com muita gratidão. Fico muito feliz com o feedback de vocês, em ver o canal crescendo a cada dia. Tanta gente bacana que eu atraio aqui, né? Eu fico muito feliz em saber que o meu público, né, tem muita afinidade com aquilo que eu falo. Eu fico muito grata com o carinho e a generosidade de vocês. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.